Conosco o professor Brasílio Salum Júnior, cientista político. Professor, obrigada por estar conosco num dia tão importante para a vida do país, com a definição do novo quadro político em postos de comando extremamente significativos, cargos majoritários. Então, a primeira questão é isso, né, que está sendo uma opinião recorrente, que seria aguinada à direita no Brasil, com a eleição de governos de Estado, do presidente da República, em São Paulo, o candidato João Dória. Que significado o senhor vê para esse movimento? Nós podemos ali pensar na questão da dialética, na tese e na antítese, né? Ou seja, uma reação contra algo que vinha, de alguma forma, vindo desde 1994, com a eleição de Fernando Henrique Cardoso, que do PSDB, depois o PT no governo, e agora essa guinada. Olha, eu tenho a impressão que vamos aliás, colocar um personagem na roda, que em geral quase ninguém fala, mas que é importante. Acho que desde o governo do ex-presidente Itamar Franco, a gente tem um padrão de democracia, né, que vem funcionando ao longo desses anos, e depois ela entrou um pouco em crise, né? E, de fato, eu acho que assim, essa eleição expressa um pouco esta crise, no sentido de que, vamos dizer, o sistema partidário, que começou a funcionar mais ou menos de forma recorrente, com uma certa previsibilidade, deixou de funcionar dessa maneira nesta eleição, né? Então, vamos dizer, com uma espécie de redução grande do papel do chamado centro, né? E com o crescimento de tendências mais conservadoras do que as usuais. Não é que essas tendências não existissem, existiam, só que eram em pequena porção. Então aumentou agora a representação da direita, etc. E vamos dizer assim, murchou um pouco o centro. Certo. Bom, nós vamos prosseguir, professor. Eu peço licença ao senhor e voltamos agora com Estela. Professor, nós estávamos falando sobre a guinada que essa eleição mostrou no Brasil, de com eleição de nomes ligados a partidos e apoiados pelo candidato Jair Bolsonaro. Isso. Claramente um candidato representante do pensamento, do ponto de vista da ideologia de direita. Agora, é interessante que muitos intelectuais, artistas e adversários que ficam mais à esquerda faziam críticas a Jair Bolsonaro, mostrando que essa possível vitória da direita seria um risco para a democracia no Brasil. A questão da legitimidade nas pautas da direita, professor, eu gostaria de ouvi-lo sobre isso. Que fundamento tem, vamos dizer, esse tipo de discussão? Olha, é claro que o candidato vitorioso, ele é muito mais conservador nos costumes, principalmente, em relação ao que usualmente a gente conhece nos governos, nos últimos governos. Além desse maior conservadorismo nos costumes, ele é mais liberal, ao menos tem uma retórica mais liberal do ponto de vista econômico do que o anterior, que é da Dilma. Mas eu acho que, exatamente em função do temor que se tem em relação ao candidato, ele procurou, na primeira manifestação... Sim, professor, eu peço imensas desculpas ao senhor, mas o candidato vitorioso ao governo do Estado começou a falar e nós devemos ouvi-lo. Estela. Professor, há pouco nós vimos ali João Dória agradecendo a Deus e todo mundo pela vitória dele no governo de São Paulo, mas eu achei muito interessante que ele fez ali um destaque, elevou a voz, dizendo que ele, se referindo ao PSDB, que ele continuava no PSDB. Como é que o senhor interpretou aquilo que soou como um recado?
Eu tenho a impressão que é um recado, né? O PSDB, eu acho que está vivendo uma crise grande, porque embora tenha elegido 3 governadores, perdeu muita representação na Câmara, e eu acho que houve, ao longo do processo eleitoral, muitas divergências internas, principalmente aqui no PSDB de São Paulo. Então eu tenho a impressão que ele quis marcar a posição, se referiu a todos os membros do PSDB aqui de São Paulo. Eu tenho a impressão que está se projetando como líder do PSDB. Não sei se vai conseguir, mas eu acho que é isso que está em jogo. E João Dória, ali, com essa eleição, emerge como uma nova e poderosa liderança tucana no PSDB, inclusive nacional? Eu tenho a impressão que a gente está vivendo uma crise muito forte do sistema partidário. Então, os partidos, de forma geral, vão mudar de configuração. Então, claro que o PSDB, como vai continuar chamando tucano, etc., mas é bem provável que o conteúdo político da sigla vá mudar. Mas não é só o PSDB, eu acho que o PSB também, o Partido Socialista Brasileiro também, eu tenho a impressão que vai ter uma proeminência bastante grande no próximo período, porque como o centro murchou, esses partidos, como o PSB, etc., tendem a assumir essa posição. Professor, muito obrigada. Te agradeço. Por sua presença hoje, um dia tão importante na vida do país. Boa noite. Boa noite, Maria. Gamberini.